meio-dia e 3 pontualmente. Muito boa tarde para você. Sexta-feira chegou, né? 7 de julho de 2017. Mais um dia gelado aqui em Porto Ferreira. Uma Sibéria para cada um ainda, né? Este ano já se foram 188 dias, restam 177. E segundo o nosso consultor para corte de cabelo, a lua crescente é... Para não cortar cabelo. Para não cortar cabelo, tá certo então. Tudo isso você tem aqui, né? E quando você ouve Tininha cantando de fundo... Aliás, faz tempo que eu não vejo Tininha, vou ligar para ela essa semana. É dia de coaching em ação, nosso amigo João Vicente, hoje acompanhado da filha. Ou seja, o nepotismo está no ar. Seja bem-vindo, João Vicente. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Joana. De vez em quando a gente tem que mostrar o que tem de bom na família. E eu não perco as minhas oportunidades. Isso faz parte do coach. O coach tem que mostrar a parte boa dele. Sem dúvida. Se ficar mostrando só as imperfeições... Aí o pessoal de vez em quando dá umas pauladas. Aliás, eu acho que cada, entre aspas, porque isso era antigamente, agora não se diz mais, né? Cada chefe de família é um coach por natureza. Sim, não é verdade? Coach, né? Agora, com a modernidade, esse coachismo, entre aspas, você faz uma troca-troca ali, né? Você separa um pouquinho e a mulher entra junto como coach também, né, João? Aliás, enquanto nós estivermos dentro... E se você falar que é só você coach, em casa hoje vai ter... Enquanto nós estivermos dentro das famílias a filosofia do coach, nós tivemos poucos problemas. Hoje, muitos problemas porque os coaches não estão atuando de forma familiar, né? Sem dúvida. Mas, boa tarde, Ju, tudo bem? Como é que é essa trajetória sua? Quem é a Joana? Que a Joana vai muito além de ser filha do João e da Gisele. Tem coisas bacanas aqui que nós vamos hoje contar pro pessoal aí, né? Boa tarde. Boa tarde, gente. Tô me sentindo assim em casa, fui muito bem recebida, obrigada. A Joana... Hoje é uma mulher, eu acho que todo mundo conhece muito a Joana, filha do João mesmo. Eu saí daqui nova, né? Saí de Porto Ferreira para estudar em Ribeirão com 17 anos e não voltei mais. Me encontrei lá, me encontrei na profissão, ainda bem, né? Sou jornalista. E hoje eu sou editora-chefe da revista Zoom, que é uma editora, é uma revista nova em Ribeirão. Nós ainda vamos completar 2 anos em agosto, mas graças a Deus... Com muito sucesso, já conquistamos muitas coisas. E me considero uma profissional realizada. Eu tenho um cargo de chefia jovem ainda, o que me trouxe muitos desafios, principalmente dentro da área hoje que a gente vai falar, né, que é a de comunicação. Mas é isso. Tô aí uma profissional que está batalhando, que está sempre tentando se reinventar, que eu acho que é uma coisa necessária. Ariana, 30 anos, um pouco teimosa, né, pai? Mais otimista, como a gente estava falando aqui antes de começar. Não empolgada, otimista. Bom, eu acho que assim, a mesma satisfação que a Joana está sentindo, com certeza eu também estou sentindo. Porque falar de projetos empresariais... muitas vezes até é muito fácil, né? Porque você chega numa empresa e encontra lá um projeto ou não muito bem estruturado ou muito bem estruturado. Das duas maneiras você aprende, você ajuda, participa e tudo mais. Mas quando você fala de um seu projeto de vida, né? Que são os seus filhos, e a gente consegue enxergar que as coisas correram bem e estão indo bem, tem muita coisa bacana... É muito melhor. Então vamos falar de comunicação, né? O coaching e a comunicação empresarial. E aí, Joana, eu me lembro em alguns anos atrás, você fez um curso de comunicação empresarial, né? Como que foi essa experiência? Isso mesmo. Foi um curso de comunicação interna empresarial. Eu me lembro que na época eu tinha alguns projetos pessoais que eu queria implantar numa outra editora
Antes da Zoom, eu trabalhei por 7 anos na Arquiarte, que era uma editora com 2 publicações de luxo, uma de arquitetura e outra de lifestyle. E também foi uma grande experiência, assim, um ensinamento único. E a gente tinha vontade, por ser uma empresa familiar, tinha alguns projetos que a gente queria inteirar, porque, assim, a comunicação interna é muito importante. E a gente estava tendo muito problema. De vários sentidos, desde dos funcionários até a chefia e da chefia para os funcionários. E foi uma experiência muito legal, a gente aprendeu alguns caminhos, trocamos ideias, no sentido de criar novas regras até, e até ao longo desse nosso bate-papo hoje, eu acredito que algumas coisas vão aparecer, né? Como que você deve agir se você tem uma reunião com o seu chefe, como que você deve levar as suas ideias até ele, ou então a sua organização dentro da sua própria comunicação, que é uma coisa principal, né? Como que você deve respeitar e ouvir o próximo. Então, assim, foram várias coisas, foi um aprendizado mesmo. Eu acho que foi uma escolha muito importante na minha vida profissional de ter feito parte desse curso. A comunicação interna voltada para o cliente interno, né? Os funcionários, né? Ou seja, todos aqueles que fazem parte do dia a dia do ambiente de trabalho da organização. Os colaboradores abordam temas como comunicação efetiva dos líderes, né? Ouvir na essência, que é outra coisa que na comunicação as pessoas querem falar, mas esquecem que o mais importante é ouvir. Com certeza. Porque se você dá atenção ao seu funcionário, você escuta a mensagem do seu funcionário, com certeza as decisões que virão depois serão mais assertivas. Compreender o perfil do outro e sua forma de enxergar o mundo, isso é muito importante, é quase da empatia, né? Habilidade de dar e receber feedback, né? Isso é muito importante, porque você falou das reuniões, né? Antigamente, um período se perdeu um pouco esse formato de trabalho, que é o quê? Não é só chegar lá e dar um feedback negativo. Não, vamos dar um feedback positivo. Porque o que está acontecendo muito hoje na comunicação interna é assim, quando o funcionário faz um trabalho bacana, não se tem nenhuma ação em cima. E, no entanto, quando o funcionário erra, vai lá e se cobra muito e muitas vezes até trata de forma ruim o funcionário. Então, isso é cultural, não é não, João? Porque quando o funcionário faz uma coisa boa, ele não fez mais do que obrigação. Ele está sendo pago para isso. Uhum. Né? Não é assim que pensa a maioria dos empresários? Então, isso que vem, essas reuniões de feedback estruturado, ela vem para acabar com isso. Porque quando tem coisa boa para se elogiar, precisamos elogiar, precisamos potencializar aquilo, né? Porque normalmente o funcionário trabalha 8 horas dentro de uma organização, durante 6 horas ele faz coisas muito boas e ninguém fala nada. E aí na 7ª hora ele teve um deslize, errou, porque todo mundo erra, isso é do ser humano. Aí então vem o chefe, porque você não sabe, você não presta atenção, você não é comprometido, e aí vai. E isso é um fator desmotivacional. Eu vi uma vez uma reportagem, acho que foi na Cultura. Um empresário estava falando sobre isso. Ele estava muito bem aparelhado, ele estava tendo um desenvolvimento muito grande. E o repórter perguntou para ele qual era o segredo. Isso faz tempo, hein? Uhum. Ele falou, o segredo meu chama-se, o combustível meu chama elogio. Vocês não imaginam como que o elogio faz com que o seu funcionário trabalhe corretamente. E não precisa ser uma coisa de você levar ele para fazer uma festa, elogiar, entregar medalha, nada disso. Olha, você trabalhou bem hoje, parabéns, é isso mesmo que eu quero de você. Bastou. É um simples reconhecimento, exatamente. Na verdade. E a gente tem que entender também que, às vezes, as pessoas... a gente não sabe como é a vida dela fora da empresa. Então, muitas vezes, dentro do ambiente dela familiar, ela não tem esse reconhecimento.
E se aí ela já leva toda essa coisa, poxa, eu não tenho meu valor dentro de casa, por exemplo. E aí você chega na empresa e você também não tem esse valor dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, isso aí só vai prejudicar o resultado. Então, a partir do momento que a chefia, né, o patrão, o gestor, consegue olhar e falar assim, olha, parabéns, eu havia pedido o relatório para amanhã e você me entregou hoje, né? Essa pouca coisa já faz, poxa, se ele gostou, então o próximo eu vou me dedicar mais e eu quero fazer além. E tem a forma de elogiar, porque eu acho que tem muita gente que tem medo, porque fala assim, poxa, será que a pessoa vai se sentir mal? Será que ela vai achar ou vai que se eu tô acomodar, indo além? Né? Exatamente, não. Então, tem toda uma forma também de você elogiar, de você ser delicado, de você ressaltar o que a pessoa tem de melhor e trazer isso para o resultado da empresa, né? E aí, Paulinho, o que você enxerga nesse tema que nós estamos debatendo aí? Na verdade, a gente está observando, inclusive ontem, nós tivemos no Espaço Saber a visita do Antônio Volante Júnior, ele é analista do Sebrae, e ele começou no Sebrae quando eu era presidente da Associação Comercial aqui em Porto, isso há uns 15 anos atrás, e ele começou no mais modesto cargo, né? Ele era, como se diria naquela época, office boy. E foi crescendo, hoje ele é analista, é um passo de consultor. E nós estamos justamente comentando sobre o empreendedorismo e a questão da comunicação. E eu mostrei um gráfico para ele, que até eu queria agora partilhar com a experiência da Joana, pela formação inclusive acadêmica e a experiência da maior revista do interior do estado de São Paulo, impresso, justamente num período em que nós estamos vivendo múltiplas plataformas, né? Os grandes centros, os grandes jornais já enveredando para outros caminhos, rádio, internet, web TV, enfim. E é uma revista, quinzenalmente, 60 mil exemplares, numa cidade de Ribeirão Preto, que é considerada aí uma Califórnia brasileira, e consegue, dentro desse cenário todo, ainda manter. Sim. Essa semana, agora no mês de junho, no dia 5, o Jornal do Porto completou 40 anos aqui na cidade de Porto Ferreira. Também está inovando, pensando, é um dos assuntos que eu queria depois a gente debater também. Então a gente percebe essa preocupação. E com o Juninho, quando a gente estava comentando, eu mostrei um gráfico para ele, que é um pouco mais de um ano, é isso, Reinaldo? Que a gente está em primeiro lugar em Porto Ferreira, na audiência, e há 2 meses em terceiro na região de Araraquara pela internet, né? Lógico que a rádio é comunitária, só pega nos limites da cidade, mas a internet, com o advento dela, a gente consegue extrapolar. E aí as pessoas perguntavam qual que é o segredo, né? Inclusive o Juninho. Eu falei, é justamente por essas questões. Hoje você está aqui, amanhã a Joana vai estar falando também sobre empreendedorismo, porque hoje música, rádio, todo lugar você ouve, né? Você põe o aplicativo. Sim. Notícia é imediato na internet. E eu tenho a impressão que a revista impressa Zoom é justamente esse diferencial. Sim. Né? Traz coisas diferentes que é produzido por eles e que não tem como a pessoa... eu vi na internet, eu vi no Facebook. Na realidade, nós nos reinventamos, é o segredo, eu acho. Nós temos sim o papel, ainda há essa cultura das pessoas lerem um jornal, lerem uma revista, mas a todo momento a gente busca a novidade e a gente busca o lado otimista de Ribeirão. Isso eu acho que é um dos nossos segredos. Porque, assim, de outras revistas ali que a gente conhece, que a gente sabe que está no mercado, nós decidimos sermos bairristas mesmo. Ribeirão é uma cidade maravilhosa, do mesmo jeito que Porto Ferreira. Tem muitas coisas boas, muitas coisas a acrescentar no cenário nacional. Então, a gente resolveu, a gente se pautou nisso, nesse otimismo, nesse lado positivo de Ribeirão e também em uma equipe jovem, numa equipe desprendida, que tem uma visão assim, que tenta analisar sempre o que está sendo preferência, sabe? Então, assim, a gente vê muitas vezes, isso tem, nesse sentido de comunicação, a gente vai falar também da visão do gestor. Às vezes o gestor, ele olha só para o que ele gosta, para o que ele quer, para o que ele trouxe de bagagem. Só que, na realidade, para você ter sucesso em qualquer coisa que seja, você tem que olhar para o máximo, para a maioria. Então, assim, no sentido da comunicação, por exemplo, vamos levar isso para a comunicação. Não adianta, no caso do feedback, não adianta você fazer uma reunião sendo que só você vai falar. Então, olha, Joana, eu quero que você faça isso. Olha, Reinaldo, eu quero que você faça isso. Olha, Paulinho, olha, João. E você vira as costas e sai. Mas você sabe se o que você pediu é o que vai funcionar?
Você sabe o que o funcionário tem de problema, que ele quer transmitir para você? Falar se ele assim, tem condições de executar aquilo, se né? ele tem condições de executar, então assim, é se reinventar e é ouvir o que as pessoas têm para dizer. Eu tenho que colocar na revista, vocês têm que colocar na rádio o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas querem saber. E, lógico, de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, de uma forma criativa, bacana de se ler, de se escutar, mas que você sabe que vai estar envolvendo um todo. Não adianta fazer o que eu gosto, o que eu quero. Tem que ser o que a maioria quer. Então, eu acho que um dos segredos é esse, a gente tem essa abertura. O meu e-mail direto tá na revista, então assim, se alguém tem alguma crítica, alguma ideia, é uma outra forma de comunicação. Antigamente, até você chegar num editor-chefe, o caminho era longo. Nossa, a pessoa nem aparecia, ou então, muitas vezes não aparecia nem na redação, aparecia só meio período. Não, a gente tá ali com a cara para bater, todo mundo sabe quem eu sou e tal, então assim... É uma brecha, eu acho. Inclusive caminho, as plataformas, né? WhatsApp, Facebook, tudo. Teleconferência. Hoje não tem como você não ficar sabendo do que acontece. Ainda ontem, né, Reinaldo? O Vanei criou um grupo do WhatsApp só com os locutores da rádio, justamente para a gente se comunicar entre a gente alguns assuntos pertinentes. Porque, ó, você avisa liga, pronto, passa no grupo, todo mundo fica sabendo. E facilita, não é mesmo? Facilita, fica muito mais prático nessa questão. Ontem também, o João e Joana, o Juninho acabou falando... Porque também visita, né? Exemplo do coach, o consultor do Sebrae também tem um trabalho diferente do coach, obviamente, mas está nas empresas. E eu achei interessante ele falar, olha, o pessoal, principalmente os empreendedores que já estão no mercado há um bom tempo, eles falam exatamente, olha, eu estou trabalhando, está dando resultado, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou obter os mesmos resultados. Eu falo, não, o mundo gira, o mundo renova, se você continuar fazendo sempre o que você vai falir, vai fechar, né? É isso que às vezes a pessoa fala, porque a gente costuma falar isso, se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Isso, não, se o mundo não evoluísse, não né? mexo em time que tá ganhando. Eu não sou muito desse time aí, dessa ideia. Porque tem as estratégias, né, do adversário também, do concorrente. Melhorar. Sempre pode melhorar. Eu vejo assim, ó, eu tenho convivido, né, nas organizações já assim com a empresa há 8 anos, né? E o que eu tenho notado que a maioria dos problemas que existe dentro das organizações, ela surge em função da péssima comunicação adotada pelas organizações. O que acontece? É assim, ó, eu espero do meu funcionário o que eu estou pensando. E eu não consigo montar um planejamento estratégico no sentido de passar essa informação de forma clara, objetiva, para aí sim eu obter o resultado da minha expectativa. Então, o que tem acontecido muito, que eu tenho visto muitas vezes eu faço a apresentação de um candidato novo. Nessa semana mesmo, na segunda-feira, nós fizemos uma apresentação de um encarregado de produção em uma empresa, já no início dos trabalhos e tal. E aí o dono da empresa falou assim, mas você acha importante fazer essa apresentação? Eu falo, de suma importância. Porque vão estar todos os funcionários lá, nós vamos falar o porquê que nós estamos contratando essa pessoa, quais são as suas atribuições, o que a gente espera dele, o que a gente espera da equipe em relação a ele, o que a gente espera dele em relação à equipe. E isso fica muito resolvido, né? Aí o cara chega para trabalhar, chega lá, ninguém conhece o cara, entra dentro da empresa, fala, eu sou encarregado. Isso aqui em Porto Ferreira e região acontece aos milhares. Muito, Então aí o que acontece? Já começa errado. Você acha que esse cara vai dar certo? Não vai dar certo. Agora, quando você faz uma integração, onde o cara conhece a política da empresa, né? Onde ele conhece quais são as visões dessa empresa, né? Qual a missão dessa empresa, aonde essa empresa quer chegar, de que forma que ela quer chegar nessa missão, nesse objetivo dela final, né? Então você precisa começar a deixar isso muito claro para o funcionário. E o funcionário, ele tem que assumir isso no sentido de falar assim, ó, se eu tiver com algum tipo de preocupação em relação ao que eu estou fazendo dentro da empresa, eu tenho que chegar para o meu líder, para o meu gestor e falar assim, como estou indo? Até tem um livro que
que aborda esse tema. É um livro muito bacana, eu prometo que vou trazer toda a descrição agora, não tem, me surgiu agora. Mas um livro que fala assim, como eu estou indo? Isso é muito importante dentro da vida da gente. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente vive do lado dos filhos? A Joana está com a gente há algum tempo já, né? Eu de vez em quando eu falo assim, e aí? Como que as coisas estão indo? O que você achou de tal coisa que eu falei, que eu fiz? Olha, eu fiz tal coisa. Quando eu comecei aqui há 25 programas atrás, que eu comecei a fazer, ela acompanhou alguns, deu umas dicas e tal. Por quê? Porque eu fui buscar feedback dela. Eu não esperei ela dar o feedback, porque talvez ela ficasse preocupada em dar um feedback, como meu pai nem me perguntou, né? Não, mas eu fui lá perguntar, e aí, o que você achou? Olha, eu acho que tem que ter isso, eu acho que tem que ter aquilo, eu acho que precisa ter um dinamismo maior, babá. Vocês dois, Paulinho e Reinaldo, quantas vezes eu falei, e aí, o que vocês estão achando? Não, precisa se soltar mais, não, precisa falar, babá. Então, as coisas vão melhorando. Por quê? Porque isso é o feedback estruturado. A gente trabalha em cima de uma necessidade. A gente trabalha em cima de um objetivo que nós queremos alcançar. O que nós queremos alcançar com o coaching em ação? Programas desse nível. Programa que possa trazer informação que o nosso ouvinte pega lá na hora e fala, puxa vida, faz uma relação com o dia a dia dele e vai pôr em prática e vai ter sucesso. E quem sabe em algum momento liga aqui pra gente e fala assim, aquela dica que vocês deram aí, eu coloquei em prática e olha, consegui um resultado fantástico. Uma coisa que acontece muito também, que eu percebo, às vezes o próprio líder, e aí eu tô falando no sentido de proprietário mesmo, líder geral, ele acaba não se preocupando de qual forma cada departamento funciona. Então, assim, uma comunicação que pode funcionar para o meu departamento, que é redação e diagramação, por exemplo, ela já não vai funcionar para o comercial. Né? Porque, vamos supor, uma redação e uma diagramação, nós estamos ali praticamente 100% presentes o dia todo naquele espaço, produzindo, ligando, agendando e tal. O pessoal do comercial é diferente, eles estão na rua, eles estão vendendo, eles estão prospectando. Então, assim, falando de comunicação interna nesse sentido, é muito importante que o proprietário, que o gestor, que o CEO, ele conheça, primeiramente, o tipo, como são seus funcionários. Isso também depois a gente até vai entrar um pouco, porque no sentido de personalidade, jeito, também é outra forma de implantar uma comunicação que funcione. E horário, sabe? Dinamismo, poxa vida, quem que é responsável por aquele departamento para passar a informação? Nós vamos criar um grupo, vai ser por e-mail, como que vai ser? Né? A gente vai ser por quadro, porque às vezes a saída para que as pessoas se alinhem é tão simples, é tão boba, mas que pela pessoa não conhecer, por não saber ou por determinar uma coisa que ela acredita que é o certo, acaba meio que não funcionando. É meio que um tiro no pé, eu brinco, né? Eu tive uma experiência muito legal quando eu tive minha primeira oportunidade de crescimento dentro de uma das empresas que trabalhei. Eu fui promovido a comunicador social dentro da área de recursos humanos e com a atribuição de estruturar toda a comunicação interna dessa organização. Isso foi uma vivência muito legal, porque eles me pagaram um treinamento em Campinas, onde eu fui do Rosa, tem livros publicados, a gente chamava ele de Rosinha, né, porque ele era pequenininho, mas um cara fantástico, um comunicador fantástico. E aprendi muita coisa bacana, e aí eu percebi uma coisa, que precisa entender a estrutura da empresa. Primeiro passo para você fazer uma comunicação assertiva é atender a estrutura da empresa, porque muitas vezes o cara sai aí nesses treinamentos que estão tendo, nesses workshops da vida que estão tendo, que eu acho muito importante e tudo mais, mas o cara volta para dentro da empresa doido, porque ele fica encantado com tudo aquilo que ele viu. Mas tá bom, e aí, ele tem condição? Agora todo mundo vai se comunicar aqui através de e-mail. Mas não é todo mundo que tem computador? Né? Então, dá para se usar outras ferramentas simples e que tenham um resultado muito mais eficaz. Então, o que eu entendo de comunicação interna, e a gente deu uma viajada, né, e voltou para o tema,
Mas é assim, ó, o que eu entendo de comunicação interna, a primeira coisa que o funcionário, que o gestor tem que definir qual é a política da empresa, qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os seus objetivos, né? Quais são suas metas, quais são os seus valores. Isso tem que estar muito claro e o funcionário não tem que decorar aquilo lá. O funcionário tem que sentir aquilo. Ele tem que viver aquilo em cada atribuição sua, né? Depois disso, o funcionário, por sua vez, ele tem que entender a importância dele se comunicar no momento certo. Porque o que acontece? O que eu chamo de momento certo? É assim, eu vou falar uma coisa para a Joana que eu deveria ter falado para o Reinaldo. Não é a Joana que vai resolver isso para mim, né? Então, é direcionar, né? É um erro muito grave. Muito, isso acontece muito. demais, isso daí. Então aí que começa a construir problemas. Eu falo que é construção de problemas dentro da empresa. Tem que falar com a pessoa certa. Porque às vezes a pessoa tem receio de fazer isso, tem medo, vai achar que o outro vai achar ruim, vai fazer... Então, se um funcionário, Reinaldo, tem medo de fazer um negócio, ele está no lugar errado. Sem dúvida. Porque ele nunca vai fazer o melhor dele. Porque normalmente a gente tem que correr alguns riscos, né? Não pode correr perigo, mas risco tem que correr, porque as pessoas têm que ser dinâmicas, as pessoas têm que ser proativas, né? Que nem todo mundo fala, vai numa seleção, a primeira coisa que eles perguntam é se é proativo, se não sei o que lá. Então, se a pessoa não tiver um direcionamento assim, o que acontece? A comunicação já fica cerceada no início dela, viu, Paulinho? Comunicação interna, inclusive comunicação interna, a gente está num veículo de comunicação. E é uma das grandes falhas, né, veículo de comunicação, falta comunicação. Eu vou só dar um exemplo para falar desse feedback, de retorno que a gente entrou em pauta. Eu trabalhei durante alguns anos, mais precisamente 12 anos, na TV regional aqui. E agora a gente está com um novo projeto, né? A TV foi vendida, enfim, novos caminhos. E foi mais por conta de uma mudança externa do que interna, né? Nós já deveríamos ter buscado isso. No entanto, esperou acontecer para tomar uma atitude. Mas, enfim, estamos aí tomando uma atitude e fazendo um projeto. E comecei um projeto junto com o Jornal do Porto, que eu estava comentando com você, né? E agora dentro da estrutura, imprensa, a escrita, o site e também uma web TV com o nome, a marca Jornal do Porto. E eu fiz um trabalho agora de uma coletiva de imprensa no hospital, em virtude aí do convênio que voltou, né, que tinha sido interrompido pela ANS. Aí eu cheguei, e o meu filho ele se formou na Barão, em Ribeirão Preto, som e imagem. Aí, no que ele viu lá um trabalho que eu fiz, que eu ia publicar no site, ele falou, pai, 12 anos na TV já fez isso? Né? Quer dizer, por quê? Porque o conceito que eu fiz é o de 12 anos atrás. Né? Mas não é assim. Não, aí me explicou, né? Porque na verdade eu fazia uma função e depois você vai fazendo outras funções. Agora eu fui fazer uma função que eu fazia quando comecei. E fiz exatamente o que eu fazia há 12 anos atrás. Ainda bem, né? E às vezes falta isso que a gente está falando. A gente às vezes não tem coragem, né, de falar o que está acontecendo. Não, o Reinaldo faz o programa Igreja na Comunicação há quantos anos? Uns 25 já. 25. E nós começamos juntos, né? Na outra emissora. Exato. Comecei um programa. Por aí você vê a idade dos dois já. Aí o Reinaldo... Só que esses dias ele, por um motivo aí de particular do Netinho, ele falou, Paulo, você faz pra mim? O Netinho engoliu um parafuso. Meu Deus. Aí ele não veio e ele ligou pra mim se eu faria. E eu comecei o programa, né? Há um tempo atrás. Quer dizer, mas aí... Estava totalmente perdido, é que ele passou, deixou um roteiro, né? Mas é interessante. Mas isso é bom que te tirou da zona de conforto, exatamente, né? Porque você está acostumado com uma outra estrutura. Exatamente. Né? Mas isso acontece, ligando esse assunto zona de conforto com comunicação, foi até legal a gente ter tocado nisso, porque assim, vamos supor, você está percebendo que a comunicação interna na sua empresa não está legal, do jeito que ela está. Sim. E você precisa de mudanças. Necessário, urgente. Só que quando, ou seja o seu gestor, ou alguém que fala, você vai ficar responsável por essas mudanças, ou uma pessoa que realmente já seja especialista no assunto, a hora que ela chega com todas as ideias novas,
nossa, aí já é aquele baque, né? Ah, mas isso não vai dar certo. Não, mas eu não vou ter tempo para preencher essa planilha. Eu já escutei isso em algum lugar. Então, eu já vi esse filme. As pessoas também, elas têm receio de mudança. A gente tá... Por isso que se fala zona de conforto. E para você ter sucesso, a zona de conforto, ela é a primeira inimiga. Então, assim... E a gente tem que estar aberto a tentar novas coisas e se der errado, mas vai dar errado, ok, vamos tentar por um período. Poxa, vamos tentar então nos comunicarmos dessa forma aqui dentro, que nem recentemente lá a gente estava com um problema com as agendas dos fotógrafos, por exemplo, porque eu tenho 2 fotógrafos e eles fazem tanto social quanto as matérias da revista. E aí a gente montava um formulário, era meio que um caminho que no final dava certo, mas ele era muito trabalhoso, a gente queria já ser mais objetivo, porque tempo é dinheiro. E aí a gente fez simplesmente uma planilha lá, bem estruturadinha, que todo mundo tem acesso, eu também consigo mandar por e-mail e tal, e eles se encontraram. Só que no começo, quando a gente fez a reunião, eu falei, olha, vai ter uma mudança. Já foi aquela coisa, mas vai mudar, agora que eu acostumei com isso, e não sei o quê. E no final deu tudo certo. Então, assim, eu acho que tem que quebrar um pouquinho esse preconceito, às vezes, né, que as pessoas têm. E saber se organizar também nas ideias, né? Depois é uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, é isso. Como você levar, que até o Reinaldo comentou, às vezes a pessoa tem medo. Às vezes não, muitas vezes. É o que mais tem. Porque você fala em mudança, você já fica já... E fala assim, mas conversa com o fulano. Nossa, mas como eu vou começar? Para comunicar com clareza e eficiência, devemos compreender que somos diferentes na maneira como percebemos o mundo e usar esse entendimento com guia para nossa comunicação com o outro. Então é bem isso mesmo. De vez em quando a gente fala alguma coisa e, puxa, eu não tive essa intenção, né? A gente fala isso, a gente fala uma coisa, mas não tive essa intenção. A pessoa sai lá emburrada, ou sai chateada, ou sai muito feliz e não era para ser tanto, e assim. Então precisa tomar muito cuidado com o entendimento, né? As pessoas têm formas diferentes de entender a sua mensagem. Às vezes também não é o que você fala, né? É o tom que você usa, né? Isso, tem uma Você pode ser elogiado de uma maneira que você se sinta ofendido e pode ser ofendido de uma maneira que você se sinta elogiado. Tamanha foi a eloquência de quem te elogiou ou te ofendeu. E não só o tom, como também a expressão corporal, é muito importante. É uma somatória. A comunicação, ela tem a comunicação visual, a comunicação verbal, a comunicação... É por isso que o WhatsApp faz sucesso. Porque você pode estar ali elogiando a pessoa com uma cara de, né? E está elogiando a pessoa, e a pessoa está acreditando em você. Por isso que dá bastante briga. O WhatsApp faz sucesso por causa disso. A pessoa não está vendo a sua cara, não é verdade? É isso mesmo. Bom, eu prometi para vocês que ia passar aqui uma estratégia que foi aplicada em uma grande empresa aqui do interior paulista, alguns anos atrás, e que teve um sucesso a nível de comunicação muito interessante. A empresa passava por alguns problemas de relacionamento, por alguns problemas de procedimento, uma série de problemas dentro da empresa. E o que o RH fez? O RH foi nas diversas áreas e fez um mapeamento de necessidades. E, em função dessas necessidades, montou-se um projeto chamado Café com o Presidente. Esse Café com o Presidente, nesse caso era o dono da empresa, o presidente recebia o pessoal da área que não era avisado, era uma surpresa, ele chegava mais cedo e recebia um por um, convidando todos os funcionários para tomar um café com o presidente, com ele. E durante esse café, o pessoal do RH, o presidente, algumas pessoas chaves, interagiam no sentido de tirar todas as informações, no sentido que a gente já tinha uma informação que estava tendo um problema ali. Então a gente, de forma descontraída, ia batendo um papo tal, e as pessoas se soltavam, acabavam contando as histórias tal, e a gente conseguia depois montar um treinamento, montar uma orientação, mudar procedimentos, uma série de situações que a gente conseguia através dessa estratégia. Eu achei muito legal. Esse projeto a gente realizou na empresa como um todo, e a gente descobriu coisas assim que
em alguns momentos a gente ficou muito feliz, né? Porque quando não se tem o feedback do funcionário, você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Você não sabe se o funcionário está alegre, se o funcionário está triste, se o funcionário está revoltado. E ali você descobria. Porque o cara tinha a chance de falar com o presidente da empresa. Ele falava, olha, eu vou falar um negócio para o senhor, mas eu não quero prejudicar ninguém. Mas está acontecendo assim, assim, assim. Então, ali do lado tinha um cara do RH tomando nota de tudo e tal. E depois se fazia. E outra coisa que eu achei bacana nesse projeto é a leveza nas ações. O que eu chamo de leveza nas ações? Mesmo aqueles temas críticos, eles não levaram para o lado negativo. Pessoal. Porque a pessoa muitas vezes não está preparada. Você não pode muitas vezes assim crucificar uma pessoa sem saber que aquela pessoa, ela está agindo dessa forma, mas porque ela não teve uma informação, ela não teve. Agora, se depois dessa informação, depois desse treinamento, a pessoa continuar agindo assim, aí são outras histórias. Mas um projeto que eu garanto, se as pessoas quiserem colocar em prática, entre em contato comigo lá na Expert Cons e a gente vai aí, vamos implantar esse tipo de ação, de estratégia que dá muito certo, muito legal. Deixa bem claro que em nenhum momento é delação, né? Está muito em moda hoje em dia, não, né? Então, por isso que a leveza, lembra quando eu falei? Assim, era tratado, até casos graves, né? Nós tivemos um caso na área de produção que o cara falou, tem um cara roubando um tal produto, né? E aquilo foi um choque para todo mundo, né? E, como é que nós vamos tratar isso, né? Aí, tem um cara roubando. Aí o que foi feito? Olha só, foi feito teve cinema, como é que é? Café com pipoca, cinema com pipoca, cinema com pipoca. Aí pegou um filme que mostrava o cara roubando na empresa e tal, e levou todos os funcionários lá. E aí o pessoal assistiu o filme e depois... Levou todos, mas apenas um era o alvo. Isso. Mas na verdade o alvo eram todos, porque também aqueles que sabiam começaram a entender muitas vezes o porquê que o cara roubava, né? E aí levantou ali, depois teve uma discussão, porque tinha toda uma estratégia em volta, discutia o tema, o porquê disso, tal. Bom, quando terminou isso, na outra semana, o rapaz que estava levando o produto embora veio até a equipe de psicólogos da empresa e falou que queria conversar, né? Porque com certeza ele ia ser demitido por justa causa. E aí ele falou assim, olha, eu assisti aquele filme, aquilo mexeu muito com a minha cabeça, tal, porque está acontecendo assim, eu estou fazendo isso. Ele falou. E aí a psicóloga falou, mas o que está acontecendo? Eu estou passando por uma necessidade muito grande e tal. Aí ele contou a história dele e o que aconteceu? O RH foi na casa do cara ver a história do cara. Quando chegou lá, nós nos deparamos com uma situação que ninguém sabia. Então a gente começou a entender, acho que a Joana falou isso no começo, a gente precisa saber dos sonhos das pessoas, das dificuldades das pessoas, do ambiente de trabalho que essas pessoas trabalham, para entender o nível de atuação e o nível de comportamento dessas pessoas dentro das organizações. Principalmente o nível de comportamento reflete muito. E aí nós falamos, nós precisamos ajudar esse cara, porque nós não precisamos ajudar esse cara, nós precisamos ajudar a família dele. E esse cara não foi demitido. Esse cara foi orientado, nós fizemos todo um trabalho de estruturação familiar, com orientação das psicólogas lá e tudo mais. E ganhamos um cara extremamente comprometido com a missão da empresa, daí para frente. Esse cara, ele ia morrer pela empresa. Então, são coisas assim que eu acho que a comunicação ajuda, desde que estruturada de forma estratégica, viu, Paulinho? Nós podemos colocar como exemplo, não sei se cabe aqui, vocês me corrijam, aquele quadro que até o tempo atrás passou na Rede Globo, no Fantástico, o chefe secreto, né? Que ele se disfarçava, se caracterizava de um funcionário, uma empresa grande, e estava ali no dia a dia, cotidiano, justamente para sentir essa necessidade. O que proporciona isso? A comunicação aberta. Ela não tem ruído, ela não tem filtro. Então você fica sabendo exatamente tudo o que está acontecendo na sua plenitude. Aí você consegue tomar uma ação efetiva para resolver o problema.
assim, não fica se apagando incêndio, né? Porque dentro das empresas nós nos tornamos expert em apagar incêndio. E a gente precisa ser expert em fazer soluções sustentáveis, que é isso que está faltando. Tem que tomar uma decisão que ela vai se sustentar ao longo da vida da empresa, né? Eu acho que a coisa do foco, a gente comentou no começo, né? Muitas vezes você fala com o Zé, mas o correto seria falar com o João. Isso também. Porque você levar a informação que está te incomodando, olha, não está sendo a melhor forma para mim, ou então eu não estou gostando de tal atitude que está vindo ou do meu superior ou do meu funcionário, muitas vezes você reclama com o seu colega de trabalho, ou você leva isso para fora da empresa, sendo que era uma comunicação que tinha que ser aberta com o seu gestor, ou então com a própria pessoa, e a forma também, no sentido de controle, que nem eu vou dar um exemplo particular. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa imediatista, e eu tive que saber lidar com isso para que eu conseguisse me comunicar melhor com a minha equipe. Muitas vezes eu atropelava as minhas ideias eram boas, mas eu tinha tanta ânsia de passar isso para frente, tanta ânsia de ver aquilo acontecendo, que eu também me comunicava da forma errada. Então eu acho que essa visão leve dos gestores é muito importante, tem que ter essa abertura, e a forma também como você leva as coisas que você deseja também tem que ser de uma forma mais tranquila, né? Você tem que deixar, muitas vezes, o seu jeito de ser de lado para que você consiga levar aquela informação da melhor forma possível, né? Eu já passei muito por isso. Nós estamos lá desenvolvendo, Joana, um treinamento que vai ter início agora em agosto, chama Liderança Transformadora. A ideia é que os empresários de Porto Ferreira tenham condição de mandar seus líderes para fazer esse treinamento, que é um treinamento de 12 horas, com conteúdo bastante interessante, no sentido de fazer com que esses líderes possam entender a importância do filtro bom. Exatamente. Que é isso que está faltando. O que está acontecendo muito dentro das organizações? O filtro ruim. O que é o filtro ruim? Vem uma informação boa, mas aquilo pode causar algum mal-estar, então não levo para o diretor. Ali, né? E o problema continua. Eu faço ali uma solução alternativa e toco o barco. Isso vai represando. Uma bola de neve. E isso vai tirando a satisfação do funcionário, isso vai tirando a performance da equipe. Com certeza, acaba com a liderança, porque o funcionário percebe que o líder não deu andamento naquilo que ele... Perde respeito. Então, o que acontece? A ideia do líder bacana, o líder bacana é aquele que escuta as pessoas, que tenta arrumar uma solução para o problema, no sentido de resolver o problema para sempre. Ou então, pelo menos, tomar um outro rumo. Né? E isso está faltando nas empresas. Eu vejo assim, tem muito líder com medo de ser líder e com medo dos seus funcionários, da sua equipe. Em que sentido? Eu não posso ter, no meu caso, por exemplo, não posso ter um jornalista que seja, entre aspas, aí, melhor que eu, ou então que se destaque. Não, eu quero na minha equipe, eu vou unir aí talentos para que eu tenha a melhor equipe. Então, assim, é muito legal esse tipo de curso. Eu acho que realmente as empresas têm que investir nos seus líderes, porque, assim, ser líder, gente, tem muita gente que fala assim, mas tem regalias, nossa, mas você só manda. Não, as suas responsabilidades, elas são triplicadas, porque além de você ter que comandar toda uma equipe, se não der certo, a culpa vai ser do líder. Foi a sua visão que foi errada. Então, assim, tem que, sim, os líderes, eles têm que ser guiados. Hoje em dia, a informação, ela vem de muitas formas. Às vezes, o próprio líder se sente inseguro. Poxa, será que eu dou esse passo? Será que eu não dou? Eu preciso falar com fulano, não tá legal? De que forma que eu falo? De que forma que eu elogio? Então, todas essas pinceladas que a gente deu hoje aqui no sentido de comunicação interna, elas refletem muito no líder, e esse tipo de curso para mim, hoje, para quem quer ter sucesso, para quem quer ter uma visão e para quem quer ter a sua equipe do seu lado, porque a equipe, ela tem que te respeitar, ela não tem que ter medo de você. Hoje em dia, tem muita gente ainda que traz
aquela herança de antigamente de que respeito é medo. Não. Para mim, respeito é companheirismo, é parceria, são ideias abertas, são ideias discutidas, um pouquinho do João, um pouquinho do Reinaldo, um pouquinho do Paulinho, afinal de contas, né? Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Na empresa. O barco é o mesmo. Sucesso, então, mas né? Se o barco começar a fazer água, vão todos afundar junto. Então, mas você lembra no início, quando eu falei que o ponto principal é a política da empresa? Qual que são os objetivos dessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? Qual que é a visão dessa empresa? Quais são os valores? Esse é o barco. Exatamente. Esse é o barco. Então, se todo mundo sabe o que é, sabe o que a empresa quer e o que ela determinou para ser seguido, fica muito fácil. Quando um gestor, ou quando um líder, ou um funcionário não está alinhado com a política da empresa, ele está fora do barco. Ou ele está tentando furar o barco. Sem dúvida. Que é o pior. É aquela coisa do terceirizar, né? Ah, mas a culpa não é minha. Ah, mas eu pedi e ele não fez. Não, se você é líder, boa parte da responsabilidade é sua. E no sentido de comunicação, as pessoas elas têm muito costume assim. Eu falei, ele entendeu o que ele quis. Não. Você é responsável pela pessoa entender exatamente o que você quer. Então, se ela não entendeu o que você queria, você se comunicou mal. Tem que se fazer compreensível, exatamente. Né? Tem que se fazer compreensível. Inclusive, a semana passada, a gente falou justamente desse treinamento de liderança, porque nós estamos ausentes de líderes. Isso em todos os segmentos. Vou até dar um exemplo aqui na área pública, porque às vezes esse medo de ser líder, às vezes você vai discordar de opiniões, porque mesmo dentro da empresa, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, e você tem que fazer, entender a comunicação, o que é o que a empresa quer, e ao mesmo tempo, só que um talvez ainda vai ficar chateado. Vai, muito, um não, né? Vários. E eu fiz essa pergunta, inclusive, para o prefeito, o Rômulo Ripa, que ele fez gestão pública, e aí eu perguntei exatamente para ele, você está fazendo isso, mas o pessoal está te criticando por isso. Falei, Paulo, se eu tivesse medo de crítica, eu ia ser monge e ia ficar dentro do mosteiro. Exatamente. Eu optei por ser político justamente porque eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. E às vezes, estou dando um exemplo só para a gente entender. Às vezes é esse medo de ser criticado que acaba tolindo a liderança no mercado. E acaba tolindo a comunicação boa, né? Você sabe que você não vai agradar uma minoria, geralmente, porque se você também está desagradando uma maioria, você tem que rever os seus conceitos, porque você está fazendo para que um bem maior aconteça. Mas, assim, muitas vezes o líder fala assim, eu não vou me comunicar dessa forma, ou que nem meu pai comentou, eu vou deixar quieto, eu vou só ali dar uma assistência, apagar o fogo, porque aí a maioria vai ficar bem comigo. O líder, então, no caso aí, teria que agradar 50% mais um? É isso, né? O Temer tem 7% só de... O que a gente faz tempo faz? Que nós não temos um líder a nível político, né? Político verdade, que agrade, né? 50 mais 1, né? E que pense no povo, e que né? faça as coisas certas. Né? É verdade. Eu quero aqui, Joana, deixar um espaço para você, porque no final de cada nosso programa está chegando ao fim. Eu queria fazer uma pergunta para ela em relação à revista que eu estou vendo aqui no site. E eu gostei muito das capas. Quem é que bola as capas da revista, Joana? Que legal. De onde que vem as ideias? Nossa, o pessoal lá da diagramação vai ficar feliz. Na realidade, e a gente tem muita alegria por isso, são uma junção de ideias. Não há assim, poxa, essa capa foi a Joana que falou. Não, a partir do momento que nós realizamos a nossa reunião de pauta, a primeira coisa que a gente define é a capa. Ela não é necessariamente o principal reportagem? Ela é a matéria de capa, ela é a principal porém nós não comercializamos, é uma cultura da empresa, porque a gente gosta de ter essa liberdade de criação. Porque a partir do momento que você comercializa, está na mão de quem comprou, pergunto isso, né? Porque a Veja e a Época, ela vai por esse lado também, né? Sim, a capa é a reportagem eles principal. Eles têm uma preocupação aí estética, né? Totalmente ligada. A gente tem essa preocupação também, de uma forma mais leve, porque foi como eu disse. A gente entra no lado positivo da coisa, otimista. Então, sempre são imagens alegres, são imagens que passem coisas boas, com uma resolução boa, muito bem trabalhadas. A cor também é pensada. Então, assim, a gente tem esse cuidado porque a gente sabe que o nosso público
tem essa exigência. A gente sabe que se tiver a nossa capa ali e de outros concorrentes, a nossa vai chamar mais atenção. Porque nós, brasileiros, nós temos uma coisa que é muito ruim. Se é de graça, não presta. Então, se a capa não chamar muito atenção, a pessoa nem vai ler. Nós somos assim. Muitas vezes nos dão revistas que a gente joga fora. Descarta. Porque é de graça, não tem nada que me interessa. Agora, se a capa chamar atenção, você vai querer... Não, com certeza. É o grande segredo. E a gente tem acertado muito. Até hoje, assim, nós vamos completar aí 2 anos, nunca recebemos uma crítica relacionada à capa, muito pelo contrário. A gente recebe ideias do público, que é legal, a gente tem essa parte de comunicação também aberta. E ela tem o tamanho da Veja e da época também? Ou... Tem. Na realidade, a nossa média a gente sai numa média de 68 páginas, assim, nós somos... Não, estou dizendo o tamanho dela, o formato. Ah, sim, o formato, sim. Lembra bastante. Aqui o Paulinho entende mais disso do que eu. Mas lembra bastante, sim. Pode continuar, João. Não, então, eu quero dar espaço para a Joana, para deixar uma mensagem para o pessoal da sua área de comunicação. Sempre uma mensagem, a gente pede que passe uma mensagem do seu coração em relação a pessoas que querem ser jornalista ou trabalhar na área de comunicação. É muito importante para nós. Sim, olha, eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Eu acho que nós temos uma responsabilidade, eu tenho certeza, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à sociedade. As pessoas que já são dessa área ou que têm intenção de entrar nessa área têm que ter essa ciência, sabe? Nós temos que ser responsáveis naquilo que a gente transmite. E é o que eu falei, eu acredito muito nisso. Por mais que muitas vezes a gente possa não conseguir ser 100% claro, a gente tem que trabalhar, tem que buscar formas de passar os nossos pensamentos da maneira mais clara possível, porque quanto mais claro, mais pessoas você vai atingir com mais qualidade. Então, assim, o meu recado eu acho que tem que gostar em primeiro lugar. Eu vejo muita gente aí, principalmente hoje, né, com blogueiras, com youtubers e tal, a gente tem acabou meio que, a comunicação acabou muito indo para a parte digital. Então, assim, eu vejo que a falta de cuidado das pessoas no sentido de passar a informação, sabe? Não cobrem direito, não se preocupam em saber de onde que foi aquela fonte. As coisas, elas são soltas. Antigamente, tinha aquela coisa, poxa, uma matéria boa, ela tem no mínimo 4 fontes. Hoje, você lê matéria sem fonte. Então, assim, isso pode ser considerado matéria? Então, eu acho assim, você tem que tomar esse cuidado, tem que saber aonde você está pisando, de que forma você vai se expor, porque você está envolvendo o sonho das pessoas, é uma coisa que vai propagar, não é uma coisa que morre ali. A comunicação, ela é infinita, né? Ela é um ciclo, ela nunca acaba, muito pelo contrário, ela só se desenvolve. Então, eu peço aí aos colegas de profissão mais responsabilidade e amor à profissão, porque eu acho que tudo que é feito com amor e responsabilidade é difícil dar errado. É essa a minha mensagem. A minha mensagem é a seguinte: entenda de pessoas, desenvolva ações efetivas de comunicação e alavanque extraordinariamente os resultados de seu negócio. Gente, eu quero aqui, hoje é um dia especial, preciso tomar cuidado, porque em dia especial a voz não sai, né? Já começa a dar um nó, aquela coisa toda. Mas quero aqui agradecer você, Ju, você ter vindo, deixado lá o seu trabalho para participar com a gente aqui. Foi um prazer, assim, não dá para medir. Mas é uma realização, eu espero que tenha sido para você também uma realização, porque eu tenho certeza que os meus parceiros aqui estão felizes em ter recebido você. E o coach, então, está aqui quase chorando. Eu já estou chorando. Já estou com olhos marejados. Eu que agradeço, gente. Eu me senti, como eu disse no começo, desde o primeiro passo aqui, eu me senti em casa. Para mim é um prazer enorme estar ao lado do meu pai, que além de ser o meu pai, é um exemplo para mim. Se hoje eu estou onde eu estou, com certeza, meu pai e minha mãe têm uma grande participação nisso. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Paulinho.
Pra mim foi sensacional e eu espero ser chamada outras vezes. E agradeço também o pessoal da Zoom, ao Adilson Haddad, Reinaldo, tô emocionado. Ao Adilson Haddad que me liberou aí, que confiou. Eu falei assim, Adilson, é um convite irrecusável. Ele falou, não, vai, a gente fica super feliz de você estar levando a Zoom aí para cidades próximas. Então, assim, tô realmente emocionada e realizada. Bom, o João disse que não tem como medir, né, a emoção, mas pelo gráfico eu consigo medir a audiência e falo que bateu o recorde novamente. Então, alguma coisa eu posso medir, né? Sem sombra de dúvida. Bom, Tatiana Bandeira tá chegando com Tarde Hits. Tarde Hits. Fica uma dica aqui pra você e uma sugestão. Arruma uma coluna pro seu pai lá na revista. Pode deixar, eu acho que depois desse programa aí. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Segunda a sexta, 6 da manhã, o Jornal da Manhã. Boa tarde para todos nós.